Olha a história que chega agora. E fica até repetitivo, porque todo dia eu estou dizendo aqui, desde que essa pandemia apertou, vocês não vão acreditar nessa história. Pode pôr a foto da moça aqui, por favor. E eu digo, vocês não vão acreditar nessa história. Aí parece que a gente já viu o maior absurdo. No dia seguinte, vocês não vão acreditar na história que eu estou falando. Foi ontem o caso da mãe que não queria mais ser mãe, não queria mais ser esposa, queria matar a família inteira, de acordo com a polícia. Hoje foi agora há pouco a história dos médicos, do casal de médicos, que ele se veste de mulher, deve ter se inspirado naquele filme Babá Quase Perfeita, para acabar com a moça, né? Se disfarça e joga ácido na companheira médica. E agora essa história aqui, que eu quero assistir a reportagem com muita atenção, porque só contando não é suficiente. Eu quero ouvir o que diz a moça quando ela foi parar na delegacia. Essa moça aqui é casada. Ela tem uma criança de 4 aninhos de idade. Ela estava voltando do trabalho. Uma mulher casada, mãe de 4 filhos, faz o mesmo percurso religiosamente todo dia. Sai de casa, vai para o determinado ponto de ônibus, pega o transporte, chega no trabalho, do trabalho sai do estabelecimento e volta para casa. Ela então, saindo do trabalho, entra no ônibus. Pelo menos eu sempre tive uma educação e onde eu chego eu digo boa tarde, boa noite, obrigado, enfim. E essa moça, como toda boa educação pede, ela entra no ônibus, dá de cara com o motorista. Era à noite. Você diz o que para a pessoa, Percival? Se é à noite e você está chegando num lugar, se você é educado, você vai dizer o que pro motorista de ônibus? Claro, eu cumprimento, mostrando simpatia, eu falo boa noite. É uma forma das pessoas civilizadas se relacionarem, não é, Bate? Muito bem, Percival, né? Como diz a educação de todos nós. Oi, boa noite, tudo bem? Legal. Então, opa, tranquilo, boa noite, bom trabalho, enfim. Só que o que acontece nesse caso, aqui de São Paulo, hein? Aqui de São Paulo. A esposa dele estava sentada justamente atrás, estava dentro do ônibus. A esposa sentada vê a moça, que é mãe de uma criança, cumprimentando o marido dela, que é o motorista do transporte. Ela vê assim, como é que é a história aí? Você falou o quê pro meu marido? E de acordo com as testemunhas, ela fala o seguinte, eu falei, boa noite. É o motorista do ônibus. Boa noite. Repete pra mim o que você disse pro meu marido, ô suainha. Eu falei boa noite. Tá noite, não tá? Você é uma... Palavrão, palavrão, palavrão. As testemunhas do ônibus. Que lugar foi de São Paulo, hein? A Zanqueta que tá na reportagem. Aqui no Sumaré cidade ou bairro? Ah, na cidade de Sumaré, que é uma cidade super querida, aqui no interior de São Paulo. Ela começa a uma metralhadora de xingamentos de acordo com o que a polícia registrou contra essa moça, por causa do boa noite. Não satisfeita, a esposa do motorista, que é suspeita desse caso, se levanta e vai e ataca a Bruna. Calma que a história só está começando. Olha como a Bruna ficou. Dá a imagem, por favor. Mãe de uma criança, por causa de um cumprimento. Tá toda machucada. Luísa Zanqueta esteve cara a cara com ela e também já descobriu que a esposa do motorista que teria cometido esse crime foi levada até a delegacia e foi presa. Mas calma, calma para tirar suas conclusões. Vem para cá, por favor. Tem essa confusão dentro do ônibus. Xingamento daqui, os outros passageiros, ninguém entendendo nada. Mas o que está acontecendo? Sabe? O povo já dando uma descansadinha, dá uma cochilada no meio do ônibus, acorda com aquele xingamento e palavra feia daqui, palavrão dali, a mãe de um fez o quê, mãe de outro fez não sei o quê. Acabou. Acabou? A moça que cumprimentou, a moça que deu boa noite, foi xingada, apanhou dentro do ônibus, ela vira a cara, fala para o ônibus e desce. A esposa do motorista fala, desce? Desce? Você mandou meu marido parar o ônibus para você descer?
Então agora vai parar mesmo o ônibus e você vai descer. Ela fica sem entender nada, porque ela tinha dado boa noite pro motorista. Ela tinha sido educada com o motorista, que é o marido da moça. Tá bom. A Bruna desce. Corta pra cena agora que eu vou contar pra vocês, que só a reportagem vai nos elucidar, porque só me contando não dá pra acreditar. Nós vamos ver juntos a reportagem. A mulher do motorista pega o carro e tenta atropelar a Bruna 3 vezes. Por causa de um boa noite, tá estranho isso, né? Pois bem, a Bruna fica toda machucada. Toca todo mundo para a delegacia. Vai a Bruna, vai a moça que tentou atropelar a Bruna, o marido, testemunha, todo mundo para a delegacia. Tá bom. O delegado recebe o caso. Pois bem, a senhora é a esposa do motorista, a senhora fez isso? Estão me dizendo que ela confessa tudo pro delegado. Ó, delegado, fiz mesmo. Perdi a cabeça. Essa daí cumprimentou meu marido. Essa daí olhou não sei o que com que cara pro meu marido. Dei na cara dela, xinguei ela. Deve ter falado isso. Estão me dizendo aqui que ela confessou o que fez. Que ela admitiu o que fez com o motorista. Bom. O delegado deve ter imaginado. Bom, se por causa de um boa noite essa mulher ficou toda descontrolada, imagina um bom dia e boa tarde, boa noite que ela é capaz de fazer. O delegado vai, pede a prisão, a moça fica presa. Aí você vai me dizer, legal, legal. Esse é o Brasil que a gente espera. Aqui se faz, aqui se paga. Bateu na mulher, tentou atropelar a moça, ficou presa. Acabou. Delegado foi embora, a Bruna foi embora, falou assim, bom, pelo menos não terminou em pizza, ela vai ter o que merece, vai ficar presa, vai pensar 2 vezes antes da próxima vez de atacar. O delegado fala, agora sim, agora peguei firme nesse processo. Sumaré, aqui em São Paulo. No dia seguinte, quem é que já estava na rua solta mais do que qualquer um de nós inocentes? O que será que essa mulher viu no boa noite para o marido dela que provocou essa loucura toda? O que ela realmente admitiu para o delegado? E qual a justificativa que ela deu para o juiz soltá-la menos de 24 horas depois? É o que a Luísa Zanqueta vai nos explicar agora. Vamos ver. Ela só queria voltar para casa, mas embarcou numa confusão tremenda. O boa noite que quase custou a vida desta mulher. Eu entrei dentro do ônibus e aí eu falei assim, boa noite, amigo motorista. Aí ela pegou, não gostou. Ele respondeu boa noite também. Eu sentei atrás dela. Ela falou para a filha dela assim, nossa, tem uma mulher aqui chamando seu pai de amigo, é uma vagabunda. Já falou com essas palavras. A tentativa de assassinato que deixou traumas e feridas. Foi quando primeiramente ela jogou o carro, que acertou o meu braço. Você acabou ficando prensada contra aquela parede? Isso, ela pegou, depois na terceira tentativa, ela jogou o carro e eu fiquei aqui, prensada. E a decisão da justiça que soltou no dia seguinte a autora de um atropelamento intencional. Paloma confessou na delegacia que jogou o carro na tentativa de matar Bruna mais de uma vez. Tudo começou na volta para casa. A vítima é uma vendedora que trabalha em um shopping de Campinas, uma cidade vizinha aqui de Sumaré, no interior de São Paulo. Depois de um longo dia de trabalho, ela pega um ônibus para voltar para casa por volta de 11 horas da noite. Cansada, entra no coletivo e diz, boa noite, amigo motorista. Como de costume, ela é muito educada, muito simpática, mas dentro do mesmo ônibus estava a esposa do motorista. Ela assiste aquela saudação e interpreta de uma outra forma. Ela começou a me xingar, me ofender com um monte de nome e veio para cima de mim. Quando ela bateu em você, agrediu Sim, você ela veio para dentro cima do ônibus. dentro do ônibus, ela veio para cima de mim e agrediu. E eu não vou mentir, ela veio para cima de mim, eu fui me defender. Eu me defendi, também fui para cima dela.
Até então eu pensei que tinha acabado por ali. Essa mesma mulher também ficou incomodada com a presença de algumas mulheres, algumas passageiras, e começa a atacá-las de forma verbal. Quando Bruna se aproxima de casa, ela pede então para descer do ônibus. O que ela não imaginava é que essa mesma mulher desceria em outro ponto da cidade, pegaria o carro e viria atrás dela. E ela estava sozinha nessa rua escura, tarde da noite, quando de repente um carro é jogado para cima de você. Foi isso que aconteceu, Bruna? Foi isso, Que sim. susto, hein? Foi muito susto. Eu estava vindo, né, do ponto para cá, e aí eu estava mais ou menos nessa direção aqui. Foi quando ela, primeiramente, ela jogou o carro, que acertou o meu braço. Você acabou ficando prensada contra aquela parede ali. Isso, ela pegou, depois na terceira tentativa, ela jogou o carro e eu fiquei aqui, prensada. E eu sentia que parecia que alguém estava segurando o carro, porque ela acelerava o carro e o carro não saía. Sozinha, machucada e desesperada. Bruna, que é casada e tem um filho de 4 anos, pensou que aquele momento de horror fosse o fim da linha. Eu peguei, saí de lá, consegui sair da parede entre o carro, comecei a correr a direção à rua próxima, que seria essa entrada aqui. Aí eu comecei a bater, pedindo socorro. Pelo amor de Deus, me ajuda, ela quer me matar. Que ela falou que ela ia me matar. Aí eu comecei a bater nos portão. Eu fui batendo em portão daqui das casas, né? Até alguém atender. Até alguém me atender. Depois de ser atropelada por 3 vezes, encontrou na casa de um vizinho uma salvação. Nós estamos aqui com a Bruna, que sofreu essa tentativa de assassinato, e o senhor presenciou toda essa confusão. Gostaria de ouvir um pouco do seu relato, como é que foi ver 2 mulheres, né, em pé de guerra, assim, uma atirando, jogando o carro para cima da outra. Então, eu não presenciei isso aí não. A minha esposa que... Nós escutamos os gritos de socorro, pedido de socorro, a gente viemos aqui e tal. Mas minha esposa disse que a mulher jogou o carro pra cima dela, eu não vi, né? Só que eu tentei dar conselho pra mulher pra ir embora, pra não cometer... Algo mais grave? Algo mais grave, de cabeça quente, e depois se arrepender, né? Uma violência assim na porta da sua casa, naquela hora da noite, deve ter assustado todos aqui. Meu Deus, né? Saímos assustados e então você não tem... Você fica entre a cruz e a espada, porque você fica querendo ajudar a pessoa a abrir o portão, mas é que a pessoa outra vem com a armada e mata a pessoa e mata você também. O cordial boa noite de Bruna ao motorista de ônibus virou motivo de piada nas redes sociais. Mas a vendedora de 26 anos faz questão de rebater os julgamentos. E por eu ser educada, foi a educação que meu pai deu, aconteceu isso. Eu, em nenhum momento, eu queria dar em cima do marido dela, deixar bem claro, porque na rede social estão me ofendendo com palavras. Eu não quis, porque eu tenho meu esposo, tá? Eu estou com meu esposo há 13 anos. Quem me conhece do meu bairro, até de Sumaré, sabe como que eu sou honesta. Foi difícil até para a delegada que lavrou a prisão de Paloma acreditar em um motivo tão banal. Por causa de um simples boa noite, eu quis matar a Bruna. Ela falou isso na delegacia, com a delegada. A delegada até então falou para ela assim, mas é isso mesmo que você quer que eu ponha no boletim? Porque se eu pôr isso no boletim, você vai precisar de um advogado. Aí ela pegou e falou, não, mas eu peguei o carro e só fui atrás para conversar. Aí foi na hora que a delegada percebeu, falou assim, então você já está mentindo, porque você está me contando uma história e agora está me contando outra. Porque ninguém pega um carro e vai atrás de outra pessoa só para conversar. Não vai. E você jogou o carro e foi em cima dela. Aí foi na hora que a delegada já deu prisão para ela. Aí o juiz, como que é a lei, né, brasileira, né, todo mundo sabe como que é, deu para ela, né, a altura soltou ela. Muitos críticos da internet condenaram Bruna, a passageira que foi apenas educada com o motorista. Quer saber o que aconteceu com a atropeladora? Passou apenas então uma noite presa pela tentativa de assassinato contra a Bruna. Isso, ela tá solta e também todo mês ela vai ter que comparecer, né, até a justiça para certificar que ela está ainda na cidade dela. Alguém ainda duvida de que o motivo de tanta violência foi mesmo um simples boa noite?
Eu vou tentar conversar agora por telefone com uma outra passageira que passou por uma situação muito parecida com a de Bruna. Ela entrou no ônibus, cumprimentou o motorista e também presenciou uma crise de ciúmes protagonizada pela Paloma. Vou falar então com a Andressa. No momento em que ela cumprimentou o motorista, a esposa dele arremessou uma garrafinha d'água sobre ele e por pouco não a atingiu também. Andressa, eu estou ligando para você porque eu estou gravando aqui com a Bruna. Ela está relatando aí toda a história dela, a confusão no ônibus. O motorista tinha ficado, acho que uns 15, 16 dias sem ir e eu achei que ele tinha até sido mandado embora. Ele virou e falou assim, nossa, eu peguei uma gripe, fiquei ruim. E aí, do nada, eu vejo uma garrafa voando, quase bateu no meu rosto, passou do meu rosto e bateu no rosto dele. Aí eu olhei pro lado assustada para ver o que estava acontecendo. E aí a mulher, né, que eu não sabia que era a mulher dele, pegou e falou assim, fale somente o necessário. Você conhece a mulher que você tem, não conhece? Do nada, sem falta de respeito, e o ônibus estava parado porque os passageiros ainda estavam subindo, mas foi esse o ocorrido. Ela estava totalmente descontrolada e não só com a Bruna, não só comigo, mas com vários passageiros. Os arranhões e hematomas já estão cicatrizando. Mas a jovem trabalhadora está longe de se sentir segura e protegida pela lei. Estou com medo sim, porque eu tenho meu filho ainda, meu filho tem 4 anos, eu preciso trabalhar para ajudar meu esposo e eu tenho medo, tenho muito medo. E eu achei muita injustiça da justiça soltar uma mulher que ela cometeu o ato. Ela falou com a boca dela na delegacia. Por causa de um simples boa noite, eu quis matar a Bruna. Ela falou isso na delegacia. Se eu soubesse que um simples boa noite ia dar nisso, eu não ia nem ter dado boa noite. Bom, o programa está aberto também para, se essa mulher quiser se pronunciar, se ela tiver alguma versão diferente do que foi contado, o programa está aberto para ouvir todos os lados.